A governadora Regina Souza anuncia a Poliana a redução do ICMS do combustível. É isso, Ananias. Depois de muita cobrança da sociedade, muita cobrança da oposição, o governo do estado entendeu que esse era o momento e aí até seguindo os demais estados nessa decisão de redução do ICMS, a governadora se reuniu hoje com o secretário de Fazenda, com o procurador do estado e anunciou essa decisão, ela falou. Vamos ver. Quando eu acabei de autorizar tanto a Cefaz como a PGE a elaborarem os instrumentos legais para cumprimento da Lei 194, inclusive baixando a alíquota do ICMS. É isso. Muito bem. E o Franci falou com o secretário estadual de Fazenda, Antônio Luiz. Franci, ele segue na mesma linha da Regina, confirmando esta redução do ICMS dos combustíveis e acrescenta mais alguma coisa, não é isso, Franci? Isso mesmo, Ananias. Essa reunião aconteceu hoje, como a Poliana disse, no Palácio de Karnak, após toda a pressão que nós observamos nos últimos dias, principalmente da oposição cobrando um posicionamento da governadora Regina Souza em relação ao teto do ICMS. Então, o secretário Antônio Luiz disse que agora a equipe da PGE está elaborando os instrumentos legais. Ele disse que uma parte pode ser por decreto, outra tem que ser encaminhada em projeto de lei à Assembleia Legislativa. O fato é que nos próximos dias essa mudança já pode ser sentida pelo consumidor final nos postos de gasolina. E ele fala, né? Vamos ver então o que disse o secretário estadual de Fazenda, Antônio Luiz. Acompanhe a fala do secretário, ele dá uma informação importante também no final da fala. Confira. Ela determinou, depois de análise com a PGE e com a Cefaz, que a Cefaz preparasse, juntamente com a PGE, os atos normativos necessários que dê segurança jurídica para cumprimento da Lei 194 federal, de modo que haja redução das alíquotas para 18%, tanto para energia, tanto para combustíveis e comunicação e também transporte coletivo. Claro que alguns já estão com essa alíquota menor. Então, vamos preparar os atos para que reduzam, basicamente, a gasolina, né, a energia elétrica, que vão sofrer uma redução maior. Então, por isso, os atos têm que ser bem arrumados para que dê segurança jurídica e que todo mundo tenha esse benefício. Se vai reduzir os preços na bomba, aí depende de cada posto, de cada operação e de cada gestor. Tá então a fala do secretário Antônio Luiz da Fazenda, onde ele fala, olha, vamos tomar as medidas legais, enviar o projeto para a Assembleia ou através de decreto, isso a Procuradoria ainda vai definir. Agora ele diz aí no final, Aria, a questão dos postos, o preço na bomba, vai surtir o efeito esperado essa redução do CMS ou não? Ananias, não há mais, por parte do Sindicato dos Donos de Postos de Gasolina, nenhuma desculpa a ser dada. Porque ontem, o presidente do sindicato, Alexandre Valença, disse o seguinte: só a mudança da base de cálculo não garante redução. Se o governo colocar esse 18% como teto máximo de ICMS sobre os combustíveis, aí sim o motorista vai sentir a redução da bomba. Pronto, a governadora fez isso. Claro, se cercando dessa segurança jurídica, porque caso o STF mais adiante dê ganho aos 13 estados que estão questionando a PEC, aí tem como o estado reverter esse percentual para os 31% de novo. Mas agora os donos de postos não têm mais essa desculpa. Tem que reverter e o PROCON precisa ser acionado se essa diminuição não acontecer. Ari, aqui no Maranhão já reduziu, não é? Bastante, Ananias. Inclusive já há motoristas teresinenses indo a Timon para abastecer. Pois é, eu vou mostrar para você agora um posto de combustível em Timon, no Maranhão, para você ver quanto é que está já a gasolina lá, após a redução do ICMS dos combustíveis no Maranhão. Muita gente dizendo, de fato, olha, vamos abastecer no Maranhão, que lá está mais barato. Essa imagem é de um posto de combustível no município de Timon. Imagem tirada hoje, agora pela manhã. Vai lá, Ari. Olha só a imagem que o Ananias está trazendo. Gasolina, gente, de R$ 7,05. 7,05. 7,05, viu? Não é 7,50 não. É 7,05. Praticamente R$ 7,00 o litro. Aqui a gente está pagando R$ 7,40, R$
7,49, 7,45. Então ainda tem muito que cair aqui, hein? Eu já vi, Ari, posto lá na Frei Serafim hoje de 7,15. Não vou dizer aqui para não fazer propaganda, mas o motorista pode procurar lá na Frei E Serafim. o diesel, Ari? O diesel está... O etanol está 5,85 e o diesel está 7,60. Um tipo de diesel e 7,54 o outro tipo de diesel. Também caiu, viu? Bastante. Estava mais de 8, Ananias. Olha, você vê aí, sabe, que há já no Maranhão a incidência dessa redução do ICMS. Tem uma queda ali? Tem uma queda de alguns centavos. Agora, aquela queda que se esperava, aquela queda expressiva, ainda há dificuldade dos postos de combustível implementar. Ananias, nas redes sociais é tudo muito mais fácil, né? A gente teve, no período da pandemia, no começo, vários infectologistas formados no WhatsApp. Agora a gente tem vários economistas que fazem cálculos que, na prática, quando a gente vê a execução, a economia não é tão grande assim. Porque existe justamente essa cadeia muito complexa que você explicou bem. Já são 20 estados, né, que baixaram, reduziram o ICMS. Então, assim, eu vejo que os governadores, mesmo atuando nessa frente jurídica, buscando que o STF volte atrás, eles não têm hoje, nesse momento, o que fazer. Tem que cumprir. Agora, eles também não têm como garantir que a redução vai ser aquela esperada pelo consumidor. Olha... Outro posto aqui em Timon, Maranhão, repito, Timon, que já reduziram o ICMS. Olha aí, Ari. Opa, aí nós temos a gasolina a 6,18. É o etanol ou é a gasolina? Aí é o etanol. O etanol 6,18 e a gasolina 6,84. Aí já caiu bem mais, hein? 6,84. Agora, é bom que a gente também lembre o seguinte, que o governador do Maranhão, ele reduziu em 21,3%, né? Olha, Ari, estou me dizendo aqui que essa imagem é antiga. Ah, que pena. Não é um preço de hoje, esse preço já subiu. Que pena. Lembrando, viu, Ananias, que o governador Carlos Brandão, né, governador do Maranhão, ele fez uma redução agora de pouco mais de 21% no preço médio, que é a base de cálculo para a gasolina, mas o Maranhão, ele já tinha, gente, uma alíquota de ICMS menor, tá? O Maranhão já tinha uma alíquota percentual, não era de 31%, então não dá para comparar diretamente, né, um caso com o outro. Ali, e é importante frisar, inclusive, você tocou num ponto importante, que lá no Maranhão o governador também reduziu o cálculo na alíquota, o que a governadora Regina Souza também já havia feito, reduzindo em 21%. E nós não observamos um reflexo muito efetivo na queda do combustível nos postos aqui do estado. Então agora há essa nova medida da Regina Souza, mas o Piauí já havia adotado ação similar a essa que foi adotada pelo Maranhão da redução do cálculo do ICMS. Olha, muito bem. Eu vou reforçar aqui o que a gente já tem pontuado a respeito desse debate. A redução do ICMS acontece e é importante a gente pensar, e agora? Os estados reduzindo o ICMS, há uma preocupação com relação aos investimentos, sobretudo em áreas essenciais, como educação e saúde, a gente vai já falar sobre isso, mas há esta determinação, através de uma lei aprovada no Congresso, para que haja essa redução. Então, os estados estão fazendo a redução. E agora? E daqui para frente? Porque a gente sabe que a composição desse preço da gasolina leva em conta também o lucro da Petrobras, e aí, quando se fala nesse lucro, ele bate recorde a cada trimestre. Se fala também do lucro das distribuidoras, do lucro dos postos de combustível, e a gente vê que já há, inclusive, muitos donos de postos de combustível colocando na sua planilha de custos e dizendo, olha, já estava trabalhando com uma situação de defasagem, então a queda não vai ser tão acentuada como estão esperando. Ou seja, sempre há um subterfúgio, sempre há alguma situação que dificulta aquilo que o consumidor quer, que é a redução do preço dos combustíveis. É preciso que se amplie ainda mais esse debate, porque
é atualmente um grave problema do país, com efeitos diretos, inclusive na vida, no dia a dia da população que está sofrendo com a falta de produtos básicos diante da alta dos preços. E o França também falou com o secretário Antônio Luiz sobre a estimativa de perda até o final do ano para a arrecadação do governo do Estado. França. Isso mesmo, Ananias. Há uma previsão, uma estimativa de uma perda ainda nesse ano, na faixa de 600, 700 milhões de reais, mas o secretário de Fazenda, ele sinaliza que no momento o Piauí é um estado equilibrado. Então, nesse ano ainda passa, as obras terão continuidade, as ações que já estão em curso. No entanto, há uma preocupação já para a próxima gestão, para o ano que vem. Com isso, inclusive, a lei orçamentária anual, a LOA, terá que ser modificada com essa nova prospecção, essa nova previsão de receita, com a perda estimada de 1,5 bilhão de reais para o ano que vem. Vamos ver. Esse ato ele é um impacto muito assim, complicado, porque dá uma ideia de mais ou menos 1,5 bilhão por ano. Então, se eu olhar isso em termos de mês, né, daria 750 milhões nesse ano de 2022. Então, a perda seria nesse montante. Nós ainda esperamos que haja alguma reversão jurídica no STF, mas, enquanto isso, essa é a previsão de perda. Outro ponto que também se espera é a votação de um veto, não é, França, pelo Congresso Nacional, de uma compensação a estados como o Piauí, que não tem dívida com a União, é o que tinha sido proposto por outros estados, mas que não beneficiaria o Piauí. Então, esta compensação está sendo pedida também e o Congresso vai votar esse veto. O secretário explica. O Bolsonaro, porque ele vetou a compensação de poder abater as perdas nas dívidas que não sejam com a União. Como o Piauí não tem dívida com a União, então ele vetou essa possibilidade. Se o Senado ele derrubar o veto do presidente, é possível que o Piauí consiga mitigar, né, essas perdas ainda esse ano e terminar o ano melhor do que estamos estimando terminar. Isso mesmo, Ananias. O secretário de Fazenda, Antônio Luiz, e os demais secretários querem essa garantia, porque o Piauí não é um estado como São Paulo, Rio Grande do Sul, que tem uma dívida com a União robusta. O Piauí não tem dívida com a União, então quer essa compensação para não ser tão prejudicado, para pelo menos mitigar os prejuízos que são estimados para esse ano, como o secretário bem frisou, de 750 milhões de reais. Ou seja, apesar de acatar a lei federal, o Piauí tem essas outras frentes para tentar reduzir o prejuízo na arrecadação. Tá aí, então, olha, o Estado precisa ter os recursos, repito, para manter serviços básicos, saúde e educação, principalmente. E, baixando o ICMS, deve buscar uma compensação para essa redução. Para o Piauí não interessa deixar de pagar a dívida, já que não tem dívida com a União. Vamos esperar, então, que essa solução venha, talvez, do Congresso Nacional. Ananias, agora, pois não, aí. Eu tenho duas participações bem rápidas de dois ouvintes. Um Vamos é o lá. Carlos Couto. Ele tirou uma foto de um posto de gasolina na Avenida Joaquim Ribeiro e mandou pra gente. Lá a gasolina está de R$ 6,82, tá? Eu conheço esse posto, aliás, porque ali perto da Barão de Gurgueia. 6,82. E o Flaviano disse que onde ele mora, lá no Vamos Ver o Sol, a gasolina era 7,49, depois ela baixou para 7,08 e hoje amanheceu de 6,99. Então, como esses valores que a gente está mostrando agora ainda não são reflexo direto da redução da alíquota para 18%, elas são reflexo da mudança na base de cálculo, que, como o Franci bem explicou, o governo do Maranhão já havia adotado e o governo do Piauí também. Não era a redução do ICMS propriamente, era uma redução na base de cálculo do litro do combustível. Então agora é para cair ainda mais, é uma boa notícia.
Agora sim, Ananias, pegando aquela sua fala, é como vender o almoço para comprar a janta, porque você reduz o ICMS, mas o ICMS ele é importante para o Estado custear vários serviços, não vai ter como custear esses serviços, então assim, termina não resolvendo o problema na raiz, resolve superficialmente, temporariamente, mas logo depois a gente volta para a mesma questão. Muito bem, olha. Agora vamos para o duelo, porque o Ari ele vê o duelo político eleitoral também a respeito desse tema do ICMS. A disputa entre os dois grupos políticos que estão aí polarizando o debate eleitoral, todos se manifestaram durante esse processo de debate sobre o ICMS. O fato de agora o fato de momento é a manifestação da governadora confirmando essa redução. Mas teve duelo e está tendo duelo, não é, Ari? A gente vê, inclusive, tem a imagem aí, Juliana, do duelo dos combustíveis. Duelo dos combustíveis. Mas vamos lá, você colheu a manifestação do pré-candidato a governador Silvio Mendes. Exatamente. Ele entrou na briga dos combustíveis porque publicamente, nas redes sociais dele, o pré-candidato do União Brasil a governador do estado ainda não havia se manifestado. E ele se manifestou nomeando, né, falando ali da Regina Souza e cobrando dela uma posição. A gente tem uma postagem dele no Twitter, que a gente vai mostrar agora, em que ele faz essa cobrança. A gente teve dois movimentos. O primeiro movimento foi esse aí. Ele postou o seguinte: reduzir o ICMS sobre combustíveis deveria ser uma medida primeira de qualquer governo, mas não do governo Wellington Rafael, que segue teimando contra uma onda de redução do imposto e do preço da gasolina em quase todos os estados brasileiros. Lembrando que ele não cita o Rafael Fontela, ele não cita a governadora Regina Souza, ele cita o ex-governador Wellington Dias e o Rafael Fontela. Então ele desviou ali, né, a mira na hora que ele foi escolher o alvo, e ao invés de colocar para a Regina, que é a governadora, que é quem tem a caneta, que é quem pode efetivamente decidir, inclusive como ela decidiu hoje, ele preferiu mirar aí a questão eleitoral mesmo, né? Estamos a menos de 90 dias da eleição. Buscou esta afirmação em vista desse processo eleitoral. Exato. E a governadora se manifestou já a partir desta redução. E aí o deputado Fábio Novo, do PT, também reagiu e falou. Vamos conferir. Os estados já reduziram o ICMS, estão perdendo receita. A alíquota de ICMS que você tem no estado não reduz preço de combustível. Os estados agora, por uma decisão judicial, já reduziram novamente, o Piauí já tinha reduzido, vai reduzir mais. O que é que vai acontecer? Nós vamos, até a eleição, diminuir um pouquinho o valor do combustível, anote o que eu estou dizendo. E após a eleição, logo após a eleição, o governo Bolsonaro ainda vai estar no governo e vai dar um novo aumento de combustível e vai continuar tentando fazer uma cortina de fumaça e dizer que a culpa é dos estados. Arremataria. Para fechar, enquanto a governadora Regina Souza reunia sua equipe econômica e a equipe jurídica para anunciar essa redução para 18%, obedecendo a lei 194/2022, os deputados da oposição, eles não se contentaram com isso, não. Eles se reuniram agora pela manhã, a gente tem um registro, tem uma imagem deste encontro, dessa reunião, a gente pode mostrar aí, Juliano, o encontro dos deputados da oposição na Assembleia Legislativa. Estão aí Wilson Brandão, Júlio Arcoverde, Gustavo Neiva e Bessá Filho, todos do Progressistas. Eles chamaram a imprensa para dizer o seguinte: olha, a gente está sabendo que enquanto a gente está aqui apresentando um documento exigindo que a governadora reduza o ICMS, ela estaria anunciando essa redução, mas a gente quer ver o decreto, a gente quer um prazo. Então eles ainda estão duvidando do anúncio da governadora, embora a governadora tenha dito, ó, ou decreto, ou projeto de lei enviado à Assembleia, essa redução vai ocorrer. É a politização mesmo do tema, como você bem adiantou aqui. Muito bem, olha. Ananias, só dar um recadinho aqui, Apoliana, já a gente retoma. É a hora certa, agora 13h42.